A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal da Meia-Noite com Luís Soares e Luís, a Ministra da Saúde garante que as escalas para a Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Loures estão asseguradas. O hospital vai receber grávidas de Vila Franca de Xira. Abrem na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, mas Ana Paula Martins lembra que esta é uma medida de transição. Os casos urgentes passam a concentrar-se em Loures, perante o encerramento temporário dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia de Vila Franca de Xira. E Ana Paula Martins deixa também uma garantia: as escalas em Loures estão completas. As escalas estão asseguradas para a concentração da urgência no Beatriz Ângelo, em Loures, e naturalmente que os médicos que vão estar a assegurar essas escalas 24 sobre 24 horas, estão de acordo com aquilo que é o regulamento da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros relativamente aos profissionais e que de facto têm equipas definidas para o número de partos que ali se espera. Ana Paula Martins sublinha que em causa está uma partilha de recursos entre o Hospital Beatriz Ângelo e o Hospital de Vila Franca de Xira, agora com os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encerrados. Os casos urgentes passam a concentrar-se apenas em Loures, uma decisão do Governo perante a falta de recursos. E esta é uma decisão que não é bem vista pelo Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, que acusa o Governo de querer encerrar a maternidade local. Diz que os autarcas dos concelhos abrangidos pela concentração de urgências não foram consultados. Entrevistado pela Rádio Observador, o autarca de Vila Franca de Xira explica que a decisão foi tomada numa altura em que algumas estradas continuam cortadas ou fortemente condicionadas por causa das intempéries. Há cerca de 250 mil pessoas que vão ser afetadas. Fernando Paulo Ferreira vai ainda mais longe nas críticas ao Executivo. Eu não tenho grandes dúvidas que o objetivo da Sra. Ministra da Saúde, com estas medidas, é vir a encerrar a maternidade do Hospital de Vila Franca. Acho que é esse o grande objetivo da Sra. Ministra e deste Governo. E, portanto, temos que procurar combater esta intenção, porque o Hospital de Vila Franca é um hospital moderno, tem todas as condições para prestar serviços à população e não é para resolver problemas da Sra. Ministra que se deve encerrar serviços desta natureza. Fernando Paulo Ferreira, autarca de Vila Franca de Xira, considera que a decisão do Governo põe em causa a prestação de cuidados de saúde às utentes dos concelhos abrangidos. Além de Vila Franca de Xira, serão também caminhadas utentes da Zambuja, Alenquer, a Ruda dos Vinhos e Benavente. E Luís, para este sábado está marcada uma concentração de utentes junto à porta do Hospital de Vila Franca de Xira para contestar o encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia. E que vai contar também com a presença do Presidente da Câmara, uma concentração promovida, entre outras entidades, pelo Movimento de Utentes dos Serviços Públicos. Está marcada para as 11 da manhã. A porta-voz deste movimento, Nélia Ferreira, explica que é uma manifestação feita contra uma medida que afeta utentes e autarquias. O Governo sublinha que é de caráter temporário, mas Nélia Ferreira deixa um aviso. O temporário às vezes eterniza-se, não é? E além disso, seja o tempo que for, é muito tempo para prejudicar assim os utentes. Porque em certos casos podemos estar a falar a diferença entre a vida e a morte. Porque também vemos que já aconteceram mortes causadas por estas dificuldades no acesso às urgências de ginecologia e daqui para a frente ainda podem ser piores. Nélia Ferreira, porta-voz do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, defende que o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia em Vila Franca deve ser revogada. A solução deve passar pela captação de mais recursos, daí a concentração marcada para este sábado às 11 da manhã à porta do Hospital de Vila Franca de Xira.
E agora, na atualidade internacional, os Estados Unidos vão começar em breve a escolta de navios no Estreito de Hormuz. Donald Trump insiste nessa ideia de que os Estados Unidos vão começar a escoltar os navios petroleiros. Questionado sobre quando é que essa escolta será implementada, o presidente norte-americano responde que irá começar em breve. São declarações aos jornalistas a caminho da residência em Mar-a-Lago. Donald Trump voltou ainda a debruçar-se sobre outra cronologia, a do fim da guerra. Diz que não pode dar uma estimativa concreta, porque isso só irá acontecer quando considerar que os objetivos foram cumpridos, colocando assim de lado as estimativas de uma guerra que dure entre 4 a 6 semanas. O impacto da interrupção do Estreito de Hormuz vai depender do tempo que demorar o conflito e os economistas consideram que vai ser difícil de compensar. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão há 2 semanas e o conflito alastrou-se à região. As tensões subiram e acabaram por conduzir ao encerramento do Estreito de Hormuz, fundamental para o fornecimento de petróleo, dificilmente compensado por outras fontes, até porque a Rússia, um dos grandes produtores, está sob sanções pelo Ocidente. O Observador entrevistou uma economista sénior do Aberdeen que explica quais são os riscos da atual situação. Matilde Malva Sabino. O segredo do impacto económico da guerra no Irão está no tempo que vai durar. Quanto mais longa, maior será o impacto na inflação e no crescimento económico. Em entrevista ao Observador, a economista da Aberdeen, Sri Khoshoga Vindan, explica que à medida que o conflito se desenvolve, as projeções económicas pioram. Numa previsão mais pessimista, existe mesmo o risco de a economia mundial entrar em recessão, com inflação elevada. É o que os especialistas chamam de estagflação, uma doença económica marcada por preços altos e crescimento fraco. 4 semanas é o prazo que a Aberdeen admite para a duração deste conflito. É também o cenário mais otimista, com menos impactos na economia global. Nesse caso, o Estreito de Hormuz reabre e o mercado energético estabiliza. Ainda assim, pode demorar até que a produção volte a fluir totalmente. No caso do petróleo, depende do estado das refinarias e das infraestruturas, até porque no Irão algumas instalações petrolíferas sofreram danos. Já o gás natural liquefeito pode não estar pronto tão depressa. A economista diz que o processo pode levar vários meses. Aponta também que algumas matérias-primas, como o alumínio e a ureia, já estão a subir de preço, mesmo sem falhas efetivas no abastecimento. A longo prazo, isso pode pressionar ainda mais a inflação. Segundo a economista, entre maio e julho vamos começar a ver esse impacto refletido nos preços, com um aumento global de cerca de 40 pontos base na inflação. Perante este cenário, os bancos centrais podem encarar a situação como um choque de oferta e adiar cortes nas taxas de juros. A jornalista Matilde Malva Sabino a resumir as explicações da especialista do Banco de Investimento Aberdeen sobre os riscos económicos de interrupção do Estreito de Hormuz devido ao conflito no Médio Oriente. Os principais bancos centrais reúnem-se na próxima semana, mas não devem mexer nas taxas de juros. As tomadas de decisão ficam para já à espera perante a incerteza provocada pelo conflito. E é uma entrevista da editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, que pode ler em detalhe no nosso site. E Luís, a ONU apela à passagem segura de ajuda humanitária pelo Estreito de Hormuz. O responsável humanitário da ONU apelou a todas as partes envolvidas no conflito no Médio Oriente para que permitam a passagem segura dos navios de ajuda humanitária pelo Estreito de Hormuz. O subsecretário-geral da Organização para os Assuntos Humanitários e coordenador da ajuda de emergência lembra que as cadeias de abastecimento humanitário são frágeis e avisa que milhões de pessoas estão em risco. Explica mesmo que o impacto nas populações já está a acontecer, com os preços dos combustíveis a disparar, elevando os custos globais de transporte marítimo. 8 minutos para lá da meia-noite. Que outras notícias marcam a atualidade, Luís? Um dirigente nacional do LIVRE, João Manso, renunciou ao mandato, acusa alinhados com Rui Tavares de lhe vedarem o acesso à informação. João Manso foi eleito para o grupo de contacto por uma lista opositora à de Rui Tavares. Considera inaceitável terem sido criadas o que diz ser dinâmicas de controle de informação que excluem alguns dirigentes e que o deixaram numa posição de inoperância. Por isso mesmo entendeu renunciar ao mandato. Diz que foi reiteradamente excluído de processos de decisão pelos representantes da linha maioritária do partido. Isabel Mendes Lopes afirma que esta renúncia é uma decisão que não surpreende, porque diz que o mesmo já aconteceu com o mesmo membro do partido há 2 anos, quando também se aproximavam eleições internas no LIVRE. O secretário-geral da CGTP exige estar na reunião de segunda-feira sobre o pacote laboral e mesmo sem ter sido convidada, a Intersindical vai apresentar-se no Ministério do Trabalho para a reunião entre a ministra, a UGT e também os patrões para retomar as negociações do pacote laboral. A CGTP ficou de fora da convocatória, mas Tiago Oliveira
Oliveira diz que o objetivo na próxima segunda-feira é que a maior central sindical do país seja incluída na discussão do pacote laboral. Senadores democratas apresentaram hoje uma resolução para impedir qualquer ação militar contra Cuba, ordenada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sem autorização explícita do Congresso, isto num momento de crescente pressão de Washington sobre Cuba. Esta resolução é a medida legislativa mais recente com a qual os democratas tentam limitar a capacidade de Donald Trump para ordenar ações militares contra outras nações. E Rita, vamos de fim de semana com uma notícia de um recorde. Um piano de John Lennon tornou-se no objeto mais caro dos Beatles a ser vendido em leilão. E estamos a falar de que valor? Milhões? Mais propriamente, 3,3 milhões de dólares. Trata-se do famoso piano vertical Broadwood, foi vendido na casa de leilões Christie's em Nova Iorque. Estava inicialmente avaliado entre 400 mil a 600 mil dólares, mas acabou por superar em muito esta estimativa e torna-se no objeto mais caro dos Beatles a ser leiloado. O leilão inclui também uma bateria de Sir Ringo Starr, foi usada em várias atuações ao vivo, também sessões em estúdio. Este objeto foi leiloado por um valor um bocadinho mais pequeno, foi menos de 3 milhões, foi 2 milhões e 400 mil dólares. É muito dinheiro. E aproveito para deixar aqui uma sugestão que é mais barata, que é ver o documentário de Get Back dos Beatles, que é incrível. E é assim que fechamos o Jornal da Meia-Noite, edição do jornalista Luís Soares, que estás de saída, Estamos não é? Todos. Eu Bom também fim de semana. estou. A informação regressa atualizada à 12:30, já com Martim Madeira. Com a Teresa Freire, hoje é a Teresa Freire. Ok, Teresa Freire, pronto, por acaso. Ontem foi Martim, Hoje é a Teresa. Agora, hoje é a Teresa. Bom fim de semana. Bom, é assim que fechamos este jornal já a seguir, porque sim, não é resposta.